Pessoal, continuando com a nossa revisão da lista 6, vamos fazer agora a questão número 2. Nesta questão, nós queremos encontrar vetores genéricos que satisfaçam algumas condições. Para isso, nós vamos utilizar o sistema cartesiano XYZ. Sempre que possível, façam um esboço do sistema cartesiano XYZ para estimular o raciocínio e tentar encontrar as respostas corretas. Bom, vamos fazer uma rápida revisão aqui do sistema cartesiano XYZ. Este é um sistema cartesiano com 3 eixos ortogonais, que são eixos perpendiculares, que são eixos que se interceptam formando o ângulo reto. A origem do sistema é o encontro dos 3 eixos, as 3 retas. E neste sistema nós vamos representar pontos do espaço e relacioná-los com R3. R3 é um conjunto de ternos ordenados. Ternos ordenados são formados por 3 coordenadas. Então, x, y e z, tal que cada coordenada dessa assume todos os números reais. Então, x, y, z pertence aos reais, certo? O que é de fato o R3? É o produto cartesiano de 3 conjuntos dos reais. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos relacionando pontos do espaço com um sistema de coordenadas para que a gente estabeleça alguma localização para eles, para os pontos. Então, cada ponto lá do espaço pode ser representado utilizando um terno ordenado do conjunto algébrico R3. Então, e aí nós estabelecemos esta notação aqui, nós chamamos P é igual ao terno ordenado XYZ. E com isso você consegue trabalhar várias questões geométricas e também algébricas utilizando esse sistema de coordenadas. E aqui nós vamos colocar vetores também. Então, olha só, nós vimos lá nas aulas, tudo muito semelhante ao que aconteceu no R2. Nós podemos definir vetores utilizando 2 pontos, por exemplo, se você tem aqui um ponto A e um ponto B no espaço, você pode definir com eles o vetor AB. Agora, essa ideia aqui, gente, de vetor, ela não é tão simples como a gente acha. Tem uma conceituação teórica muito grande por trás que não há necessidade de utilizar, porque no fundo o que fica realmente é o que a gente utiliza que se torna simples. Mas se for estudar a fundo o que é vetor, é o seguinte: o vetor é um conjunto de setas, onde cada elemento daquele conjunto pode ser utilizado para representá-los. Quem está lá dentro do conjunto são todos os vetores com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, se você tem esse vetor aqui AB, e você tem aqui um outro CD, e eles têm a mesma direção, mesmo comprimento, mesmo sentido, eles fazem parte do mesmo conjunto. Inclusive, existe uma seta partindo da origem que tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento do AB e do CD. E é essa seta partindo da origem que a gente mais utiliza. É como se fosse o representante, que a gente tem até um nome que outros livros dão para essa seta saindo da origem, mas não precisa dar nome especial. Nós vamos pegar, então, vetor posição. Alguns livros chamam de vetor posição. Nós vamos utilizar muito o vetor partindo da origem. Inclusive, quando vocês forem estudar álgebra linear, quando vocês falarem lá de vetores, eles estão todos partindo da origem, tá? Então, olha só. Aqui no sistema cartesiano XYZ, é muito importante que vocês compreendam bem tudo o que existe aqui. Aqui tem muita informação. Então, olha só, nós podemos destacar algumas delas para vocês já se familiarizarem. Por exemplo, os vetores canônicos do sistema cartesiano, que são os vetores que estão sobre os eixos. Então, olha só,
Aqui você tem o vetor I. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para você ver direitinho, ó. Aqui tem o vetor I, que está sobre o eixo X. Aqui nós temos o vetor J, que está sobre o eixo Y. E aqui nós temos o vetor K, que está sobre o eixo Z. Esses vetores que eu estou falando, eles se chamam vetores canônicos. Então, I tem as coordenadas 1, 0, 0. O J tem as coordenadas 0, 1, 0. E o Z tem as coordenadas 0, 0, 1. Eles são muito utilizados, tá? Então, são vetores assim que você precisa... Falou IJK, você tem que saber que vetores são esses. E, inclusive, no R2, a gente também trabalha com IJ. Vai ter só o IJ, porque vamos ter só 2 eixos, e lá eles têm 2 coordenadas apenas, tá bem? Outra coisa que a gente precisa entender aqui, além dos vetores canônicos, nós temos os planos coordenados. Então, ó, os eixos X e o Y, os dois juntos, formam os planos coordenados. Então, vamos colocar aqui, ó, o que são planos coordenados? Planos coordenados são aqueles formados por 2 dos eixos coordenados, vou deixar assim, tá? Então, o plano XY é um plano coordenado. Então, vamos dar de exemplo aqui o plano XY. Exemplo, plano XY. Nós estamos usando as letras maiúsculas para dar nome aos eixos e, consequentemente, vamos dar nome também aos planos coordenados, tá? Então, XY representa o plano coordenado XY. Ok, quais são os pontos que estão nesse plano coordenado XY? Que tipo de ponto que você coloca lá no chão? São pontos que têm altura igual a 0. Então, olha só, no plano XY, seus pontos são XY0. Agora, eu quero que você imagine que esse sistema cartesiano aqui, XYZ, é o quarto ou a sala aí que você está ouvindo, vendo esse vídeo. Então, pegue uma das paredes, um canto da parede, para ser esse eixo Z. E aí, imagine aqui a parede, que vai ser o plano XZ, e a parede que vai ser o YZ, e o chão onde está pisando, que vai ser o plano XY, tá? Então, ó, como é que é o ponto que está na parede YZ? É um ponto que tem x igual a 0. Sempre o eixo que está faltando, que não está sendo usado, vai ter coordenada 0, tá? Então, ó, 0, YZ são os pontos da parede YZ. Quais são os pontos da parede XZ? São pontos da forma X, 0 e Z. São pontos desse tipo, certo? Agora, esse desenho aqui, se você quiser pegar uma caixa de papel, até uma caixa de leite serve, porque ela vai ter o encontro ali de 3 paredes. E recorta, deixa ali ela aberta, como se fosse esse ambiente aqui, ó, que você tá vendo, visualizando. Para você ter uma ideia mais concreta, tá? Isso ajuda muito no início do estudo do R3. Então, gente, note que o chão, que é o plano XY, todo pontinho que você colocar aqui, todo vetor que está localizado aqui no chão, pode colocar um lápis aí encostado na parede, ou sei lá, um cabo de vassoura, e você vai notar que o eixo Z, qualquer coisa que você colocar aqui encostado no eixo Z, vai fazer o ângulo reto com esse vetor que está no chão. Então, todo vetor que está sobre o eixo Z é ortogonal com o plano XY. Então, assim você vai começando a desvendar. Da mesma forma, todo vetor que está na parede YZ vai ser ortogonal com o eixo X, que é esse eixo que é sempre quem está faltando. E uma dica que eu posso dar aqui, muito importante para vocês, você já conhece os produtos utilizados para analisar a ortogonalidade, né, que é o produto escalar. Então, por exemplo, isso que a gente acabou de falar, ó, todo vetor que está no eixo X é ortogonal com os vetores do eixo Z. Então, olha só, vetores do eixo X, eles têm o formato... Qual é a constituição algébrica dele?
é xy, 0, porque tá no eixo x, tá no plano xy, né? Você pode colocar a notação assim, ó, paralelo ao plano xy, tá? Agora, pegue um vetor no eixo z. Vetor no eixo z tem x igual a 0, y igual a 0 e a coordenada z qualquer. Esse aqui é paralelo ao eixo z. Agora, vamos fazer o produto escalar desses dois. Olha só, v escalar u não é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes? Então, vai ficar x vezes 0, 0, y vezes 0, 0, z vezes 0, 0, ou seja, deu 0. Quando um produto escalar é igual a 0, o que acontece? O que você pode afirmar? Você pode afirmar que eles são vetores ortogonais. E assim você já vai conseguindo ter argumentos para você responder as alternativas que está sendo solicitadas aqui nesse número 2. Bom, então vamos agora ler cada alternativa e tentar encontrar a resposta. Bom, então, ó, no item A, nós queremos um vetor paralelo ao eixo x. Vetor paralelo ao eixo x vão ser aqueles vetores que têm apenas a coordenada x. Então, aqui no item A é o vetor do tipo, quer dizer que tem apenas a coordenada x não nula. E, na verdade, até se o x for 0, você pode considerar o vetor nulo paralelo a todos os eixos. Então, mas o caso geral, então, vai ser x qualquer, x assumindo qualquer valor, mas o y e o z tem que ser igual a 0, certo? Agora, o item B, um vetor localizado sobre o eixo z. Bom, localizado sobre o eixo z é o mesmo de você colocar, você poderia ter escrito paralelo ao eixo z. Porque como todo vetor parte, como os vetores que nós estamos colocando aqui partem da origem, então ele vai ficar localizado sobre o eixo z se ele for paralelo ao eixo z. Então, ele tem o formato 0, 0, z, certo? Agora, ó, vetores paralelos ao plano xy. Aqui a gente, só reforçando, tá? A gente pode usar esse nominho paralelo para falar que ele tá lá, como ele parte da origem, novamente falando, ele vai, quando você desenha ele vai ficar grudado lá na parede. Ele podia ter trocado esse paralelo por pertence, mas a gente usa um caso mais geral. Geralmente, quando você fala de vetores, a gente usa realmente o nome paralelo. Então, o vetor do plano xy, na verdade é o chão, né? Ele tem a coordenada x qualquer, y qualquer e o z é 0. Agora, paralela ao plano YZ. Então, YZ, a coordenada x é 0. Então, ele vai ter Y e Z qualquer, certo? Ortogonal ao eixo Y. Olha, ortogonal ao eixo Y, você vem aqui, dê uma olhadinha no desenho, ó. O plano XZ é ortogonal ao eixo Y. Então, vão ser os vetores que estão no plano XZ. Então, vai ser x... 0, z. Esses vetores aqui são ortogonais ao eixo y. Você quer fazer um teste, quer tirar a prova, você vai fazer o seguinte, ó. Se u é igual a x0z, que ele tá no plano xz, né? Então, é paralelo a xz. O vetor do eixo y vai ter coordenada nula no x e no z. Ele vai ter o y qualquer. Esse aqui é paralelo ao eixo y. E agora faço o produto escalar dos dois, ó. U escalar v, quando você multiplica aqui as coordenadas correspondentes e soma, o resultado vai dar 0, certo? Mesma coisa vai acontecer com os outros, ó. Ortogonal ao eixo z. Quem que é ortogonal ao eixo z? É o chão, é o plano xy. Então, a resposta aqui, ó, vai ser x, y e 0. Ortogonal ao plano xy. Ó, agora você tá no chão e você quer um vetor ortogonal ao chão. É o vetor que está no eixo z. Então, ó, vai ser 0, 0, z. E, por último, ortogonal ao plano xz. Então, xz, tá aqui o desenho, é o eixo y que é ortogonal ao plano xz. Então, é o vetor que está sobre o eixo y, que é paralelo ao eixo y. Então, esse exercício, ele tem por objetivo desvendar aqui
fazer com que a gente entenda melhor o sistema de coordenadas x, y, z. Entenda como são os vetores, quem é paralelo a quem é ortogonal a quem, tá? Então, no primeiro momento pode ser que você sentiu alguma dificuldade para fazer, mas agora com essa explicação, olhando lá na resposta do livro, você vai conhecer o padrão. Então, existe um padrão aqui, uma lei de formação que vai acontecer e ser obedecida sempre. Então, agora você vai se acostumar com esse padrão para a gente seguir aí para outras questões.